E aí, turma, tudo bem, galera? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as alterações exatamente no nosso corpo referente à puberdade, tá? Professor, mas o senhor já falou isso lá atrás em uma outra aula. Sim, na verdade é uma continuação. Hoje eu vou falar de maneira mais específica algumas alterações com vocês, tá? E falar algumas curiosidades, alguns rituais que vão envolver esse processo da puberdade, tá legal? Então acompanha aí o vídeo que vai ser muito bom, galera. Valeu, vamos lá. Vamos lá, turma, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre como o nosso corpo está modificando, tá? Como é a mudança exatamente do período da puberdade. Mas, professor, o senhor já falou isso há algumas aulas atrás. Sim, eu falei realmente. Só que aí hoje eu vou falar de maneira mais específica e falar algumas curiosidades com vocês também, tá legal? Então vamos lá. Dentro da puberdade, né, a puberdade ela pode aparecer para a gente aí, de acordo aí com a literatura, que ela fala, aparece geralmente lá para os 12 anos. Só que, na verdade, ela pode variar. E essa variação ela acontece mediante o quê? Fatores hormonais, fatores genéticos. Então, isso vai variar de acordo com cada indivíduo, com cada pessoa. E aí, dentro desse panorama, tá, de mudanças, isso muitas vezes é motivo de comemoração para alguns indivíduos, onde às vezes, né, a primeira menstruação da menina era dar uma festa antigamente, tá, para poder falar, nossa, agora ela já, da menina já não é mais menina, já é uma mulher. E dentro desse rito, né, de passagem, tribos indígenas elas fazem isso até hoje. Então, vou citar dois exemplos aqui, tá? Existem tribos indígenas que, na verdade, eles enfeitam as meninas, fazem uma festa, né, uma comemoração. Na verdade, essa comemoração, ela fala o seguinte, que nesse período e nos próximos, eu vou falar assim, mais ou menos, 2 semanas, essa menina ela não pode ter contato, né, com mais ninguém. Dependendo da tribo, essa menina pode ficar até 3 meses nesse rito de passagem. O que seria esse rito de passagem? Ela atingiu a idade, né, menstrual, ela começou a ter sua primeira menstruação, e isso fala-se que, né, segundo a tribo, isso vai atrair maus espíritos para a aldeia. E olha que doideira. E aí, nesse caso, nós iremos, né, pegar essa menina, né, e vamos colocar ela lá afastada da gente. Então as tribos, elas colocam ela em isolamento, onde ela não pode conversar com ninguém da tribo, afastado, em uma casinha, em uma oca, bem longe da tribo. E aí, nesse caso, ela fica presa lá dentro e ela só pode conversar com a mãe dela. E a mãe, ela que vai ser responsável por levar alimento para a menina, alimento, água. E aí, nesse caso, ela só vai ter contato com a mãe, mas não é o contato direto não, tá? A mãe ela vai passar ali, ó, por baixo da oquinha dela ali, daquele espaço, né, confinado, o alimento e a água para ela. E ali ela pode passar ali de 2 semanas a 3 meses isolada. Olha só que doideira. E temos também, né, um outro ritual, que aí nesse caso ele vai envolver o rito de passagem dos meninos. Então, quando o menino atinge exatamente a puberdade, essa idade sexual, ele vai passar aqui, ó, por um rito de passagem onde ele vai colocar uma luva. E você pode perceber que nessa luva temos a presença de muitas formigas. Professor, beleza, a formiga vai picar ele, mas até aí tá tranquilo. Bom, não é mais ou menos assim não. Tá? O que acontece? Essa formiga aí, né, o apelido dela é tucandeira. Que formiga tucandeira é essa, professor? Essa formiga ela mede mais ou menos, tá, 2,5 cm, então já começa aí com uma formiga grande pra caramba. E o nome científico dela, né, é Paraponera clavata. Essa formiga ela é conhecida por ter uma toxina tão forte que para cada picada dela parece equivale, né, à dor de um tiro. Não estou zoando não, é sério mesmo, né? De um tiro. E aí, olha a mão dele, né? Ele enfiado ali dentro, várias formigas picando, é como se ele estivesse tomando vários tiros ali naquela região. Sério mesmo. E aí dentro desse rito, ele tem que aguentar a dor. Essa dor, né, da toxina liberada por essa formiga, ela pode permanecer, perdurar por até 18 horas. Então, durante 18 horas,
aquela pessoa vai sentir dor. E a dor é tão forte que os meninos, geralmente, eles desmaiam, então eles têm uma perda neurológica na hora, que aí ele pode ter também, né, náusea, vômito, diarreia, isso por conta da dor. E aí desmaiam. E essa dor, né, se eles acordarem durante esse processo, ela pode durar até 18 horas. E ele fica ali durante 2 minutos apenas com essa luva, tá? Só que a toxina permanece no corpo. Entenderam? Então, são ritos de passagem de acordo com determinada tribo, tá bom? E aí, dentro desse processo da puberdade, nós temos exatamente o seguinte, né? Geralmente, ela, como falei, ela começa nos 18 anos, aí ela tem uma regulação, né? Obviamente, diretamente ligada ao sistema endócrino, que é o sistema de lançamento de hormônios, mas também nós temos o fator genético, que influencia diretamente nesse padrão exatamente do início da puberdade. E aí a puberdade nós temos as mudanças físicas, mentais, emocionais, sociais, que são características delas, né? Então dentro desse caráter, né, físico, são as mudanças fisiológicas da morfologia do corpo. O mental são aquele amadurecimento, né, que aquela criança, e na verdade está passando na fase de criança para a adolescência, então aquele amadurecimento e aquela necessidade de afirmação, tá? Então ele vai, por conta disso, de mudanças hormonais, nós teremos também mudanças emocionais, aonde a criança a criança barra adolescente, ele não sabe mais ou menos, né, o seu posicionamento em determinado contexto, então a parte emocional dele fica geralmente um pouco abalada. As mudanças sexuais, obviamente, né, do sistema reprodutor, que está afirmando o desenvolvimento do sistema reprodutor, e as mudanças, nesse caso, as mudanças sociais. Ele começa a socializar de maneira diferente quando ele era criança e agora na fase da puberdade para a adolescência. Tá legal? Então, cada indivíduo ele alcança, obviamente, o seu padrão de puberdade, a forma que ele lida com isso, de acordo com algumas expectativas culturais da sociedade. Então, como assim, professor? Então, dentro de todo esse panorama das mudanças, algumas mudanças já são esperadas. Então, nós temos aí uma expectativa para aquele adolescente, para aquele indivíduo, e isso às vezes, pode ser bom ou ruim para ele. Quando tem muita expectativa, gera muita expectativa, imagina que aquela criança, ele ainda está com aquela formação mental e emocional, né, se fazendo, então às vezes ele não consegue lidar com isso. E aí o saber lidar com todas essas mudanças que estão acontecendo com ele, a melhor forma de lidar com isso é o quê? É com informação e com uma boa conversa. Geralmente, né, nós devemos conversar com quem? Conversa com seus pais, tá? Ah, professor, mas eu vou conversar, só gosto de conversar com meu amigo, meu pai não gosta de conversar não. Pois é, mas seu amigo, se ele tiver a mesma faixa etária de idade, ele está na mesma, tá? Então, os conselhos dele são para ele também, né? Porque, na verdade, ele não entende tanto quanto deveria. Já os seus pais, né? Os nossos pais, eles são mais maduros, obviamente, e têm essa informação para gente, para fornecer para gente. E também os nossos professores, tá legal? E dentro dessa situação também, né, inicia então essas mudanças corporais que são muito evidentes e geralmente ela termina de maneira né, uma maneira consolidada, com crescimento, com a personalidade a se fazendo presente daquele adolescente, tá? E aí a pretensão, né, o desejo de ter uma independência econômica, de já se integrar em determinado contexto social, grupo social, tá bom? E aí nós temos já o adolescente. Quais são as principais mudanças presentes na puberdade? Professor, muda muita coisa? Muda, tá? Muda sim. As alterações elas são notadas de maneira, tá? Tanto como eu falei na física, aí nós temos aí, ó, em diferentes momentos para homens ou para mulheres. Então nós temos o crescimento, né? Nós temos o aparecimento, a produção de odores pelo corpo, a quantidade de pelos ela aumenta drasticamente, a forma física, principalmente dos meninos que têm o hormônio testosterona,
tá? Mas as meninas também têm essa fase de crescimento também e mudança corporal. Nós temos a mudança da voz e, nesse caso, o amadurecimento também do sistema reprodutor. Então, todas essas mudanças são mudanças que nós já sabemos que acontecem, tá? Fazem parte do processo da puberdade, do processo do amadurecimento daquela criança para a adolescência, tá bom? E dentro dos sinais aí, ó, da puberdade, a puberdade ela pode durar durante um período. Esse período ele pode ser de 2 anos e meio a 4 anos. Lembrando que as meninas elas amadurecem mais rápido do que os meninos. Então as mudanças geralmente nesse padrão ele é um tempo mais curto. Os meninos às vezes demoram mais tempo, tá? E aí nós temos dentro do padrão de menina e menino, tá? Eu coloquei aqui essa imagem com algumas informações que eu achei super relevante. Então vamos embora. Ó, dentro das mudanças nós temos o aparecimento dos seios, no caso, né, dos brotos mamários começam a crescer. Nós temos ali, ó, no caso dos meninos, né, os testículos, né, a bolsa escrotal, tá? Ela começa a ganhar também, né, aumentar o tamanho. Nós temos o crescimento em ambos, crescimento corporal em ambos. Nós temos nesse caso aí, ó, o corpo das meninas, o quadril ele fica maior, e já o dos meninos, tá? Nós temos já o alargamento da estrutura torácica e tudo mais, então ele já tem uma definição maior também, tá? Diferenciada. Nós temos nesse caso o crescimento de órgãos, que aí já são os pés, mãos, coração, rins, olhos, em todos, né, tanto na criança quanto na mulher quanto no homem. Nós temos também desenvolvimento exatamente de características sexuais e aparecimento de pelos, e no caso, né, das meninas principalmente pelos em regiões pubianas, regiões de axila e também região de buço. Já nos meninos nós temos a presença de pelos não apenas, né, em região pubiana, região axila, mas também em toda a face, no caso na parte inferior da face, na barba, tá? Já começa a apresentar pelos, e também geralmente começa o aumento em pelos por todo o corpo, tá legal? E aí nesse caso, os últimos sinais da puberdade é o que? Geralmente nós temos o aparecimento da menarca, que é a primeira menstruação da menina, tá? E no caso dos meninos, a sua primeira ejaculação, tá bom? E que vai ocasionar também com um aumento do pênis. E dentro da regulação, né, desse sistema todo da puberdade, a regulação hormonal se faz presente. Então, todo hormônio, né, os hormônios em si, eles são importantes para que esse processo da puberdade ele continue. E esses hormônios, eles vão ser liberados da nossa corrente sanguínea e vão servir como ativadores. Então, ele vai ativar determinada área do seu corpo que vai induzir, então, nesse caso, essas mudanças que acontecem. E mesmo o amadurecimento das estruturas e dos sistemas, principalmente sistemas reprodutores. Então, nesse caso aqui, nós temos uma região, tá? Que é onde é extremamente importante que nós vamos falar com relação à função de quem? Do hipotálamo, que é uma estrutura, né? Uma região localizada no meu cérebro que vai ser responsável, tá? Por liberar, tá? Aumentar ali, ó, nossa corrente sanguínea, uma secreção que é um hormônio liberador de gonatrofina. Professor, o que é essa gonatrofina, tá? Esse hormônio aqui, ó, gonatrofina, ó, GnRH. E esse hormônio, olha que legal, né? Ele é responsável por estimular a glândula hipófise, que fica logo abaixo dele. Então, quando ele estimula essa glândula hipófise, ele faz com que a hipófise ela libere 2 hormônios. O hormônio LH, ó, também conhecido como hormônio luteinizante, e o hormônio FSH, chamado de folículo estimulante. Esses hormônios eles estimulam basicamente as glândulas sexuais, nesse caso as gônadas masculinas e femininas, tá? Professor, quais são o nome delas? Os testículos, no caso do homem, e
o ovário, no caso das mulheres, que é esses hormônios, respectivamente, eles vão ajudar ali, ó, a liberação de quê? No caso do homem, a produção e liberação da testosterona e no caso da menina, tá? O estrogênio. E aí, para cada caso, tá? Nós teremos liberações diferentes, ativações diferentes, de acordo com a menina, de acordo com o menino. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos, ó, 2 exemplos, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. Estão vendo? Então, dentro desses exemplos, nós temos inicialmente no do menino. Então, nós temos lá o hormônio, né, o folículo estimulante. Ele está estimulando, obviamente, a produção, a maturação de espermatozoides. E o luteinizante, ele estimula o desenvolvimento, né, de células intersticiais, são células que estão ali, ó, exatamente entre espaços presentes ali dentro da bolsa escrotal. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a liberação dentro desses espaços da testosterona. Então, começou a liberar a testosterona. A testosterona vai ajudar no amadurecimento, obviamente, dos espermatozoides, mas também a testosterona ela age por todo o corpo, fazendo com que caracteres sexuais, essas características sexuais primárias e secundárias, elas comecem a aparecer. E aí, né, esse hormônio, ele vai agir por todo o corpo, provocando essas mudanças no caso do homem. Já nas meninas, essa cascata, né, de reações que está acontecendo vai ser da mesma forma. Então, nós temos lá, ó, esse hormônio aqui, ó, qual é o nome dele? Gonadotrofina. Tá vendo? Ó, ele vai ser liberado e nesse caso vai liberar quem? Folículo estimulante e luteinizante. E aí, nesse caso aqui, ó, ambos eles vão trabalhar exatamente em uma determinada etapa. Professor, que etapas são essas, né? Quais são essas etapas? Então, eles vão ajudar não apenas ao amadurecimento do ovário, né? Aí vão ajudar, no caso, porque a presença deles estimula a produção de estrogênio. Mas de que maneira, professor, ele produz o estrogênio, que é o hormônio feminino? De como vai fazer? Então, eles vão amadurecer o óvulo que está sendo produzido, tá? E aí esse óvulo que está sendo produzido, ele vai ter todo o envolvimento dos 2 hormônios, um para fazer o processo do amadurecimento e outro para lançamento desse óvulo, tá? A liberação desse óvulo nas trompas, tá? Aí nesse caso, nós temos também, quando você tem a liberação dele, nós temos ali já a possibilidade de uma concepção, ou seja, da gravidez, porque o óvulo foi lançado. Então, essa fase que nós chamamos de desenvolvimento dele, chama de fase folicular, e aí a presença desses hormônios, eles fazem exatamente isso. Então, quando o óvulo está maduro, ele é lançado, tá bom? E aí, quando ele é lançado, nós temos a possibilidade de uma concepção. Sendo que a menina, ela tem 2 hormônios agindo nela. Nós temos o estrogênio e nós temos a progesterona. Quando esse óvulo é lançado, lá dentro do ovário fica uma estruturinha assim, ó, chamada de corpo lúteo. Esse corpo lúteo ali, ó, ele vai ser afuncional, ele não tem função. Só que qual é a função dele para o ovário? Nada, agora basicamente quase nada. Só que ele ajuda, a presença dele faz com que, né, seja liberado também um hormônio chamado de progesterona. Professor, para que serve isso? Vamos prestar atenção numa coisa. Quando atinge, né, uma determinada idade, o nosso corpo, o corpo da menina, na verdade, ele já está amadurecido. A progesterona, ele é um hormônio da gravidez. Então, ele ajuda não apenas, tá, a melhorar, ou seja, aumentar a espessura da parede uterina, esperando aí o espessamento dela, esperando que aquele óvulo venha se aderir àquela parede quando estiver fecundado.
E quando exatamente, né, a menina realmente engravidar, ele vai aumentar suas taxas, aumentando ainda, né, nesse caso, os mecanismos de proteção e de nutrição daquele óvulo, que nesse caso agora, ali, vai ser gerado um novo ser vivo, um novo indivíduo, né, um novo embrião, que vai gerar um novo bebezinho. Então a progesterona, ele é um hormônio importantíssimo na manutenção ali, exatamente, um processo para garantir essa concepção, essa gravidez. Mas quando não acontece, obviamente ele diminui as suas taxas, e aí, em todo esse processo, ele vai se voltar, né, se tornar presente novamente em uma quantidade um pouco maior na próxima ovulação. Ou seja, sempre em período de ovulação, nós temos um aumento da progesterona. E aí, quando exatamente a menina menstruou, nós temos a diminuição dele. Então, nosso corpo ele fica regulando essa taxa desses hormônios o tempo todo. No caso dos meninos e das meninas. Obviamente que das meninas é um sistema muito mais complexo, né? E aí vamos falar um pouquinho de todas essas mudanças que acontecem, né, dentro do sistema reprodutor feminino e do sistema reprodutor masculino. Tá? Então, os hormônios luteinizantes, eles estimulam algumas células para produzir a testosterona. O hormônio folículo estimulante, ele estimula o quê? Controlar, né, a produção dos espermatozoides, tá legal? E o final do amadurecimento deles. Nesse caso, né, ele tem uma correlação com os testículos e esse mecanismo ali do hipotálamo, fazendo com que exatamente tem esse controle da testosterona, tá? Então a testosterona ali, você vai ter esse controle dela, apresenta esse controle da testosterona, no caso do menino. No caso do hipotálamo e no sistema reprodutor feminino, nós temos o folículo estimulante, ajudando a estimular o desenvolvimento dos folículos ováricos. O que é isso? Lembra lá que eu falei, ó, que aquele óvulo está sendo estimulado, está sendo amadurecido até ser lançado, né? E aí, nós temos o luteinizante, que ele vai provocar a ovulação. Professor, não entendi. Lembra aqui atrás que eu falei, ó, aqui, ó, vão agir os dois hormônios. Então, ó, o folículo estimulante ajuda a amadurecer. E na hora de lançar, quem lançou ele ajudou a lançar? O luteinizante. Tá legal? Bem facinho, não dá para se complicar não, ó. E, obviamente, ele também tem uma relação com o ovário, né, e o útero, e esse complexo lá com o hipotálamo. Por quê? É a presença dele que controla, desses hormônios, que controlam, obviamente, as taxas de estrogênio e progesterona no corpo feminino. E aí dentro nós temos um crescimento dos órgãos sexuais, o aparecimento de desenvolvimentos sexuais, características secundárias. Nós temos o amadurecimento dos ovócitos, tá? Aí lançamento do óvulo e toda essa parte da preparação do útero para receber esse novo embrião, tá bom? Os hormônios sexuais, por sua vez, galera, eles são, né, hormônios que têm uma conformação química que ela é composta basicamente por moléculas de esteroide. Professor, esteroide não é aquela bomba que a gente usa para ficar fortão, né? Galera, esteroide é uma classe de moléculas químicas. Não quer dizer, né, que seja toda esteroide é uma bomba. Não é bomba, galera. Vamos melhorar esse conceito aí, tá legal? Esteroide é uma classe de moléculas. Nesse caso, os hormônios, eles são esteroides. E aí, esses hormônios, né, eles têm uma natureza lipídica e nós encontramos eles, tá, nos animais. Só que nós conseguimos encontrar algumas variações desses próprios hormônios. Aí eu vou falar principalmente desse aqui, ó, do estradiol, que é o estrogênio. Esse hormônio aqui nós podemos encontrar em outros organismos, tá? Que são hormônios parecidos e que podem ser dentro do laboratório sintetizados, ou seja, produzidos hormônios parecidos, que no caso, quando a pessoa ela vai ingerir, ela vai ter o que? Exatamente a presença dele ali no corpo agindo. Então, ele vai aumentar as taxas desse hormônio aqui. Professor, dá um exemplo de um outro, de uma estrutura, de um alimento que tem a presença dele. Galera,
Você já ouviu falar sobre aipim? O aipim negro, né? Existe um aipim negro. Esse aipim negro, ele é tão rico em algumas moléculas de esteroides que o ato de você sintetizar ele, tá? De maneira laboratorial, nós conseguimos produzir alguns tipos de pílulas anticoncepcionais à base de aipim negro. Vocês sabiam disso? Olha que legal, né? E professor, mas só tem ele? Não, nós temos vários outros. Podem ser extraídos de esteroides e ser sintetizados em laboratório, tanto de origem vegetal quanto animal, tá legal? Podemos pegar lá em equinos, cavalo, tá? Em bovinos e em outros animais, tá bom? Nós encontramos esses hormônios. E aí nós temos essas modificações. Por isso que uma pílula anticoncepcional, uma é muito diferente da outra às vezes, porque a formulação química dela é diferente de acordo com a base que foi utilizada, da onde ela foi extraída. Muito maneiro isso, né? E dentro dessa perspectiva, nós temos essas fórmulas aqui, ó, são as fórmulas químicas que representam os hormônios sexuais, tá? O hormônio feminino, o hormônio masculino e o hormônio da gravidez também feminino. Vocês podem perceber que, basicamente, nós temos anéis, tá? Aqui, ó, anéis, que são a base desses hormônios. Vocês perceberam isso? Todos eles têm a presença desses anéis aqui, ó. O que vai mudar, o que é, professor, que muda? Alguns grupamentos dentro dele, ó. Aqui, ó, grupamento OH, aqui, ó, dupla O, tá vendo? Então, nós temos a mudança, exatamente, mas nós temos uma base. Eles são diferentes, mas eles têm uma base, obviamente, que são esses anéis aqui, ó. Tá bom? Muito legal. As mudanças corporais dos meninos, e aí acontece, né, como falei, mais ou menos lá para os 12 anos, mas dependendo da situação, elas podem acontecer antes, tá? E aí nós temos a fase de crescimento, que é a fase de estirão. Professor, que fase de estirão é essa? Aquela fase de crescimento que você cresce muito, né? E professor, como é que funciona essa fase? Me explica direitinho. Então, dentro dessa fase, nós conhecemos ela, né? Que ela pode variar de acordo com o indivíduo e ela tem geralmente uma média de crescimento também de acordo com o menino ou menina, que ela vai mais ou menos de 5, 7 centímetros, podendo chegar até 12 centímetros. Tá legal? E aí, dentro dessa ação, ela vai ser regulada por um hormônio que nós chamamos de hormônio GH, que é o hormônio responsável pelo crescimento do corpo, tá? Que é o hormônio GH, gonadotrofina. Eles vão agir também ajudando a estimular a liberação desse hormônio GH, tá legal? E temos o crescimento dos pelos do nosso corpo, aí nesse caso tanto os meninos quanto as meninas também, né? E aí devido à ação também de hormônios, mas principalmente os hormônios sexuais, embora que, né, durante esse crescimento, o nosso corpo, a nossa pele, ela modifica um pouquinho, tá? E aí, garantindo que tem um desenvolvimento, principalmente em algumas regiões corporais, mais do que outras, sobretudo axila e região pubiana, onde nós temos o maior crescimento de pelos, tá legal? Lembrando que isso acontece tanto em meninas quanto em meninos, tá bom? Nesse caso, nós temos também a mudança na voz, a nossa voz muda. Galera, os meninos, por que muda tanto a voz assim? E as meninas, né, também muda lá, mas o menino ele tem aparecimento lá do gogó. O que é isso, professor? Então, vamos embora. A mudança da voz é um ponto marcante dentro da puberdade, tá? E geralmente ela é um pouco mais tardia. Então, é uma das últimas coisas dentro da puberdade que vão estar mudando. E aí, nesse caso dos meninos, nós temos, né, um mecanismo um pouco mais grave. O que é? Que é o espessamento da cartilagem da região da laringe, que é a região ali do pescoço. Então a região do pescoço do menino ele começa a ficar mais desenvolvido. Então criar aquele gogó, tá legal? E o que é esse gogó no pescoço? Nós chamamos. O nome disso real é uma protuberância chamada de proeminência laríngea. É o nome correto disso. Então ele vai ficar mais o quê? Proeminente. Tá legal? Ou seja, maior.
E aí nós temos também essa parte visível que ficou, é uma cartilagem ali do nosso pescoço, dessa região da laringe, que é uma cartilagem da tireoide. Então ela ficou maior. Então por isso que você consegue ver no caso dos meninos, tá legal? Já nas meninas, nós não temos esse desenvolvimento tão drástico, tá? Beleza? Vamos embora, gente. Continuando, nós temos a mudança da pele, né? Que aí a mudança da pele, ela também envolve hormônios sexuais. E dentro desse caso, nós temos o aparecimento de uma pele mais oleosa e processos inflamatórios sendo muito presentes. Então, aparecimento de espinhas, tá? Aparecimento de acne. E aí nós temos também, nesse caso, a tendência dela desaparecer, né? Ela surge um dia, nasce com espinha, fica lá 1, 2 dias, daqui a pouco não tem mais espinha, depois tem um monte. Algumas delas, dependendo da situação, o processo inflamatório, ela pode gerar cicatrizes, tá? Então, assim, o ideal para todo esse processo é a lavagem do rosto. E aqui eu coloquei um gráfico que eu achei muito bonitinho, esse infográfico, que ele mostra basicamente todas essas mudanças, tá legal? E aí vou falar das mudanças em particular. Nós temos então as mudanças também, que no caso das meninas, o desenvolvimento das mamas, dos seios, que é uma característica exclusiva das meninas, que aí já lá na puberdade, nós temos uma coisa chamada de broto mamário, que ele vai se desenvolver, e aí nós chamamos a elevação da auréola, né, e da papila mamária, né, que é o próprio mamilo, e aí nesse caso, ele passa por algumas transformações, e essas transformações elas podem durar, no caso do seio desenvolvendo, até 2 anos, tá? Ela pode chegar e durar esse desenvolvimento. Quem é responsável por esse amadurecimento, é o hormônio feminino, que é o estrogênio. Ele que induz exatamente o amadurecimento das mamas, tá bom? No caso, né, obviamente, de algumas situações com relação à estrutura corporal. O nosso corpo ele muda, a forma do corpo ele muda, tá legal? Então o homem, no caso, graças ao hormônio testosterona, nós temos uma mudança mais drástica, porque o hormônio está relacionado, né, diretamente com ganho de massa muscular. Mas temos também, né, no caso, o aumento da possibilidade de aumentar a gordura corporal. Você percebe às vezes, né, que aquela criança, quando está exatamente na fase da puberdade, ela tem a fase do estirão, que ela estica muito, tá? Aí no caso, ela tem a tendência de aumentar o peso dela, ela tem ganho de peso, só que às vezes, por conta dessas mudanças, aquela criança está comendo mais do que deveria, né? Ou está comendo muito, a fome está desenfreada, coitado. E aí o que acontece? Ele vai chegar e vai ter o quê? Engordar. Porque nessa fase da puberdade, nós temos um aumento drástico também de quê? De gordura corporal, principalmente em região da barriga, tá? E aí nós temos exatamente nessa fase onde devemos tomar muito cuidado com a alimentação. Ter uma alimentação muito mais saudável, tá? Que aí, isso aí depois, para a sua vida adulta, para o final da sua adolescência, vida adulta, isso aí não vai ter preço, tá bom? Então já devemos cuidar da nossa alimentação desde sempre, tá? Vamos falar um pouquinho agora, tá? Aí falamos das mudanças do nosso corpo. Vamos falar um pouquinho sobre o crescimento, né, e desenvolvimento sexual. E nesse caso, dentro das características sexuais que eu falei, uma característica que ela é muito marcante, tá, é o início da menstruação. Professor, no caso aí para as meninas, né? Não, meninos, tem que aprender também, tem que saber, né, com o que está acontecendo no corpo da menina, tá? Você tem que entender um pouquinho também, tá bom? E aí, nós temos, dentro dessas mudanças sexuais, a menstruação, ela se dá pelo início da menstruação, o nome é chamado de menarca, e o final da menstruação, nós chamamos ela de menopausa, tá? Então, o início da menstruação é menarca e o final é menopausa. E durante os 2 primeiros anos, logo após aquela menarca, os ciclos eles podem se tornar irregulares. Geralmente, o ciclo menstrual ele dura 28 dias, mas nós temos, nesse caso, algumas
algumas mudanças do ciclo, algumas variações dentro do ciclo menstrual, tá? Que aí ele pode, às vezes, durar 30, 32, 36 dias, às vezes é mais curtinho, 24 dias, 26 dias, mas geralmente é 28 dias, tá legal? E toda essa perspectiva dessa mudança, o que é a menstruação? A menstruação é o espessamento, ó, cá, é o espessamento da parede do endométrio do útero, tá, uterino, ó, essa parede aqui uterina, tá? Para quem não sabe, isso aqui é o sistema reprodutor feminino. Então, ó, aqui tá o ovário, aqui as trompas, tá? É o tubas uterinas, também chamada, e aqui é o útero. E aqui, ó, esse espessamento, para que ele serve? Ele serve exatamente para quando acontecer a ovulação, esse óvulo, quando fecundado, ele vai se aderir aqui a essa parede, tá legal? Então, ele vai se aderir a essa parede, e aqui ela vai ter o quê? Não apenas uma região super vascularizada, tá vendo aqui, ó, cheio de vasos, mas também ele vai ter o quê? Uma possibilidade de obter muitos nutrientes, porque essa parede é uma parede muito rica, nutricionalmente falando. Então, esse endométrio é o enriquecimento dessa parede esperando esse óvulo que vai sair lá na ovulação, tá? Professor, legal. E aí, o que acontece com essa parede? Já quando vai passar determinado período de tempo após a ovulação, a menina não engravidou, né? O que vai fazer? O corpo, ele entende, tá? Aí, mediante liberação hormonal, que já vou explicar um pouquinho à frente, que, na verdade, ele precisa renovar essa parede. Então, vai acontecer o quê? Uma descamação dessa parede. Ou seja, essa parede ela vai diminuir a sua espessura e vai sair ali, ó, parte dessa parede. Então, esse espessamento dela vai acabar. Então, nós temos a menstruação, que é exatamente o quê? A eliminação dessa parede do endométrio, descamando essa parede do endométrio, tá bom? E após esse período menstrual, que aí nós temos o fluxo menstrual, que é geralmente aqueles 5 dias menstruando, tá? Depois o corpo ele vai parar a menstruação e vai voltar a fazer o quê? Opa, eu preciso preparar, porque daqui a alguns dias a menina vai ovular de novo, então eu preciso estar o quê? Tá com minha parede do endométrio, né, inteira, bonitinha. Então, o que ele vai fazer? Ele vai voltar a produzir, né, e aumentar a parede do endométrio novamente. Então, nesse caso, esperando ali o óvulo que vai vir daqui a pouco. Entenderam? Então, a menstruação é um rito de passagem, aonde não aconteceu a concepção e aí aconteceu o quê? Né? Uma limpeza, um escamamento, né? Uma renovação no corpo, no sistema reprodutor feminino. Então, a menstruação é um sistema é um evento de renovação do corpo. E aí, quais são as fases do ciclo menstrual? Nós entendemos que os 5 primeiros dias, tá? Vamos colocar um ciclo de 28 dias, tá legal? Então, ó, geralmente, os 5 primeiros dias é o ciclo da menstruação. Então, nesse caso, você tem a liberação, obviamente, daquelas células, daquele espessamento, tá? Da parede do endométrio. Então, nesse caso, vai ter o fluxo menstrual, a menstruação, pode durar 5 dias, às vezes até 6, 7 dias até, tá? Mas geralmente são 5 dias. Depois tem a fase o quê? Proliferativa. Que aí, na verdade, o estrogênio, durante essa fase, junto com hormônios, né, folículo estimulante, o luteinizante não está agindo tanto não, mas o folículo estimulante está amadurecendo lá, né, quem? O futuro óvulo, tá? Então, ele está produzindo lá, o ovócito, né, ele está sendo gerado lá, está sendo produzido e estimulado, tá bom? E aí, nós temos sucessivas divisões celulares acontecendo lá na parede do endométrio. Lembra-se de divisão celular? Mitose, né? Então, está acontecendo várias divisões celulares e agora nós temos um aumento, né, da capacidade dos capilares naquele endométrio. Então, ele está rico em vasos sanguíneos. Ó, aumento dos capilares sanguíneos na região do endométrio. E a fase, né, secretora, que é a fase de quê? Que foi liberado, né? Vai ser liberado o óvulo. O óvulo vai ser liberado, geralmente, na metade do ciclo, aqui, ó, aos 14 dias.
Então a menina vai ovular aos 14 dias. Nessa etapa aqui, ó, nós temos um aumento do estrogênio e o aumento da testosterona e diminui o luteinizante e folículo estimulante. E aí dentro desse aspecto, o espessamento ele continua, tá? Ele continua ali porque ele acha que vai acontecer concepção. E nos próximos dias, não havendo a concepção, o nosso corpo, né, a própria progesterona, tá? Ela estimula ali o desenvolvimento de algumas glândulas que são responsáveis por quê? Aguentar, fazer com que essa parede aqui, ó, ela continue fixa. Então, se acontecer a concepção, essa parede ela continua nutritiva e o progesterona ela tende a aumentar. Só que, quando não acontece, o que vai fazer? A progesterona ela fica baixa, então ela não consegue suportar isso aqui, ó. Ela não consegue permanecer com essa espessura, com esse espessamento aqui. Então vai fazer o quê? Vai chegar depois de 29 dias, no 28 dias, no 29º dia, que na verdade vai ser o primeiro dia da próxima menstruação, vai ter a liberação do fluxo menstrual. Muito facinho, muito legal, né? E aí as fases, chamamos de fase folicular, que é a fase inicial, tá? Ou seja, dos 14 primeiros dias antes da ovulação, que é o quê? É a etapa daqui, ó, do descamamento, tá? Ou descamação da parede uterina, mais, né, a produção e o estímulo aqui, ó, na produção do ovócito e liberação do óvulo. Então, nesse caso aqui, ó, folículo estimulante, tá? Olha ele azulzinho aqui, ó, folículo estimulante agindo. Depois vem quem, né? Luteinizante vai agir aqui, ó. Luteinizante aumentou, fez o quê? Ovulou. Então, ovulou, luteinizante saiu o óvulo. Muito legal. E depois, dentro desse processo, o estrogênio está aumentando, tá? Está aumentando. Professor, olha só, depois que ovulou, o que vai acontecer? Esse óvulo ele pode durar ali no corpo, né, até 1 a 2 dias, tá? De maneira ativa mesmo, tá? Um dia geralmente, mas existem algumas pesquisas que mostram até 2 dias ele se mantém ativo. E depois ele vai perdendo a sua capacidade reprodutiva e vai ser eliminado pelo corpo. E aí nós temos essa fase, tá? Que é essa fase luteinizante, tá? Ou também chamada luteínica, que a progesterona ela está aumentada porque ela está tentando preservar quem? O endométrio. Quando o endométrio, né, quando ocorre, né, a não concepção, a progesterona ela diminui. Quando ela diminui, nós temos ela baixa. Quando ela baixa, nós temos quem? A menstruação. Professor, e se a pessoa estivesse grávida, tivesse engravidado? O que ia acontecer? Esse hormônio ia fazer isso aqui, ó. Embora. Ia subir embora as taxas dele, porque aumenta muito, muito mesmo. Porque ele precisa preservar aquele embrião, né? Olha que legal. E aí, ele diminui para poder fazer o quê? Para que ocorra uma nova menstruação, uma nova renovação. Tá legal? Então, bem facinho mostrando o ciclo menstrual. E eu coloquei agora, né, gente? Essa foi a matéria de hoje. E eu coloquei pra gente que eu achei muito fofo. Tá gelado de propósito, porque caso vocês queiram aí tirar xerox, material, dar um print, tirar xerox, ele mostra o ciclo menstrual fase a fase. É um infográfico, mas é um infográfico muito, muito maneiro. Que aí mostra passo a passo, principalmente para as meninas aí, o que está acontecendo, né? O óvulo, né? Quando está acontecendo a ovulação, obviamente representando quem? Né? Um ciclo menstrual de 28 dias. E ele mostra também quem? Os hormônios, ó, o hipotálamo agindo, quais são os hormônios que estão agindo, tá? Então essa imagenzinha aqui eu vou deixar de brinde para vocês, que vai ser o final da aula de hoje, que falamos sobre exatamente essas mudanças no nosso corpo, essas mudanças corporais que acontecem conosco, tá legal? Então espero que vocês tenham gostado da aula. Galera, um grande abraço, tá? E a gente se vê em breve. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.